Boa noite, família quadrangular, paz esteja com todos. Seja bem-vindo ao nosso culto online das terças-feiras, né? Todas as terças-feiras nos encontramos aqui, amém? Pela internet, aqui somente pelo culto online, tá? Às terças-feiras a gente não se encontra na igreja. E a gente está aqui hoje à noite, né, nesse culto. Eu queria compartilhar uma palavra daqui a pouco com vocês. E o pessoal que está entrando aí puder dar uma boa noite aí pra gente. Todo início de vídeo a gente lembra, né? Dá uma boa noite aí você que está conectado. Também, se você puder compartilhar este culto aí com alguém, vai ser bênção também em nome de Jesus, amém? Então você que vai conectando aí, vai dando um salve aí pra gente, um oi, e também todo mundo aí puder compartilhar esse culto, tá? Culto online, né? E eu quero falar que o próximo culto nosso é a quinta-feira, 9 horas da manhã e também às 20 horas. Dois cultos a quinta-feira, tá bom? Culto da Vitória. Sábado, às 7 horas da noite, a gente tem o canal Jovem, tá? Vai ser lá na casa do Carlinhos. Me procure aí, me chama para maiores informações. E às 20 horas, na igreja, vai ter a reunião de homens e mulheres. Domingo é 8 horas da manhã com Deus e também 9 horas ensino da palavra e à noite o nosso culto de celebração às 18 horas. 6 horas da tarde, domingo é o nosso culto, tá bom? Eu quero reforçar aí o acampamento de jovens chegando, feriado da Páscoa, já agora em abril. Os irmãos aí possam estar nos ajudando, seja com oferta, doações, né? Que nos próximos cultos aí, você que for doar, possa me procurar e falar, pastor, eu vou doar um refrigerante, um leite. A gente já vai montando a lista e montando aí a nossa programação do acampamento. Amém? Que legal todo mundo que está conectando aí com a gente. E hoje eu quero assim falar um pouquinho de algo bem assim bem interessante que faz parte do nosso da nossa vida, em alguns momentos da nossa vida. E eu quero compartilhar aqui um pouquinho. Mas antes, deixa eu fazer aqui duas perguntas. Qual foi a última vez que você tomou remédio? Qual foi a última vez que você tomou remédio? E qual foi o remédio mais forte que você tomou? Você lembra aí? Qual foi a última vez que você tomou um remédio? Para qualquer que for aí o tratamento, né? Mas você se lembra aí a última vez que você tomou remédio? E foi muito forte esse remédio? Era um remédio mais ou menos? Como é que foi aí? Eu sei que quando a gente está vamos lá, deixa eu ver o pessoal responder aqui. Eu vou esperar um pouquinho. Qual foi a última vez que você tomou remédio? Eu já ia passar aqui. Qual foi a última vez que você tomou remédio? Se o remédio era muito forte ou não? Ou um remédio mais fraco para um tratamento mais tranquilo? Mas eu sei que, assim, falando de remédio, de tomar remédio, é assim que a gente está com uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma gripe, né? A gente sabe de algumas coisas que nós precisamos fazer, né? Quando vem essas dores em alguma parte do nosso corpo. Eu sei que uns primeiros vão chamar a mãe, né? Mãe, tô com dor, tal. E aí vem aquela correria toda. Outros, já meio desesperados, já pegam o primeiro remédio que está na frente e toma, né? Quando vem aquela dor de cabeça, aquela dor no corpo, alguma coisa assim. Mas assim, uma coisa é certa. Para a gente poder recuperar a nossa saúde, seja qual for a dor, o que você está sentindo, precisamos tomar o quê? Um remédio, né? Então, para recuperar a nossa saúde, a gente precisa tomar um remédio. E eu queria falar sobre isso nessa noite. O tema é tomar remédio. Alguém gosta de tomar remédio aqui? Levanta a mão aí, dá um oi aí. Eu não gosto de tomar remédio. Eu não gosto e não gosto, né? Uma opção entre remédio e tal, a mais viável, rápido, para mim é na veia. Então, se tiver um soro ali, o remédio já resolve já, eu já prefiro uma injeção e já resolve o problema, né? Eu queria até agradecer aos irmãos aí pelas orações, mensagens, né? Na última quinta-feira eu precisei tomar remédio. Logo assim que eu acordei, uma dor muito forte na região da barriga,
e eu já ali senti ali, eu acho que é cólica renal. E aquela dor foi aumentando a um ponto de não aguentar mais, tive que correr para o hospital, né? Toda uma logística aí. A gente fui para o hospital e ali com muita dor, esperando ser atendido ali. Reclamei algumas vezes ali porque a dor na região aqui da barriga é muito forte. Não tem uma posição sentado, deitado, de pé, qualquer coisa dói demais, dói demais. E aí depois que eu fiz toda aquela ficha tal, fui lá para dentro. E o médico pediu alguns exames e passou um remédio ali para dor, para cortar o vômito, enfim, estava muito ruim mesmo. E quando ele estava esperando a enfermeira tal, e aí eu perguntei, tá chegando, né? Tá dando certo, tal. E, nossa, a dor era imensa. E ela falou assim, mas precisa colher uns exames primeiro. E eu falei assim, por favor, o remédio, depois a gente faz os exames, né? Eu sei que demora um pouco também disso, mas a dor era muito forte. E assim que ela colocou ali o remédio na veia, realmente ali a dor passou, e ali eu consegui ficar mais tranquilo, né? Aí fala, agora vamos fazer os exames. Aí fiz um monte de exames lá, uma bateria de exames no hospital. Mas o que eu quero dizer o remédio funcionou. Para aquela situação que eu estava sentindo ali, vários sintomas, aquele soro ali, foram 2 soros ali, realmente passou a dor que eu estava o quê? Sentindo. Então, agradecer aos irmãos que mandaram mensagens, preocuparam aí, perguntaram tal. Graças a Deus estou bem, estou melhorando, a dor não voltou, graças a Deus. Junto com a cólica renal veio uma infecção urinária. Estou tomando aí antibiótico, anti-inflamatório e mais 2 remédios aí para poder ajudar nesse tratamento e para poder resolver esse problema, né? E aí estou tomando bastante água e estamos aí se recuperando, graças a Deus, amém? Eu sei de uma coisa aqui, deixa eu perguntar, alguém gosta de tomar remédio? Alguém gosta de tomar remédio? Alguém que fica ansioso quando vai dar o horário para tomar o remédio? O meu celular aqui, ele fica apitando praticamente o dia inteiro. É amanhã, tarde, noite, alertando sobre os horários para mim não esquecer. E o meu coração não fica ansioso para tomar remédio. Então, por isso que eu já coloquei o celular para apitar, porque eu sei que em algum momento eu posso esquecer. Então, mas eu acredito aqui que ninguém gosta de tomar remédio, ninguém fica ansioso para tomar, seja aquele xarope amargo, seja, né, um comprimido, uma cápsula grande e tal. Eu tenho problema com esse negócio de remédio, e aí eu tenho, assim, quase certezas, né, quase 99,9% aqui, eu acho que ninguém gosta de tomar remédio. Mas uma coisa é certa sobre isso que a gente está falando aqui nessa noite. Uma coisa é certa. Quem toma remédio? Quem deve tomar o remédio? Quem o quê? Está doente. Mas é claro, quem toma remédio? Quem precisa dele. Quem o quê? Está doente. Quem precisa ali fazer um tratamento para tirar aquela dor, para curar aquela doença. Então o remédio ele tem um propósito para o quê? Combater a doença. Né? Vou falar de doença aqui, a dor, né, o tratamento. Então o remédio, ele tem aqui a finalidade de combater a doença. Então, assim, quando eu fui para o hospital, eu cheguei lá, eu estava com muita dor na região do abdômen, cólica renal, outros sintomas. E o que aconteceu? Aquele remédio na veia, quando furou aqui, colocou ali o remédio, o soro, ele teve o quê? Uma finalidade. Combater a doença que eu estava sentindo naquele momento, né? Em algum momento, não sei se você já passou por essa situação de precisar ir no hospital, tomar um soro, alguma coisa assim, ou pegou aquele remédio que você tem em casa aí para um tratamento mais simples, né? Ou foi no médico, o médico receitou ali o remédio, e essa é a finalidade do remédio, é combater o quê? A doença. E realmente existe cada remédio forte, né? Poderoso, que tira a dor e resolve mesmo, sim ou não?
Em novembro eu tive uma fratura no joelho, ainda estou me recuperando, e estava com muita dor. E naquele dia, quando eu fui lá para o hospital, deu soro também na veia, passou a dor. E em casa também o médico prescreveu um remédio lá com receita para que eu não pudesse sentir dor, né? Tava doendo, o joelho inchado, a fratura. E realmente aquele remédio foi muito forte, que eu tomei por alguns dias. Assim, graças a Deus eu não senti dor. Então a gente vê que existe mesmo cada remédio forte, né? Poderoso mesmo, que nos ajuda aí no nosso dia a dia. E o remédio forte são para doenças mais sérias, né? Remédios mais fortes. Eu estou fazendo esse comparativo para você. A gente já vai falar de Bíblia aqui. O remédio, ele é forte, ele serve para doenças o quê? Muito sérias. Como, por exemplo, algo assim, muito grave, uma doença muito séria, o câncer. Então, para cada tratamento, existe um remédio. Por câncer, é um tratamento muito sério, já mais delicado. Não é uma simples aspirina que vai ser um tratamento para esse tipo do quê? De doença. Então, a gente sabe que para cada doença existe um tratamento correto, né? Então, para cada doença, vamos lá, existe um tratamento correto. Então, quando o médico ali vai fazer ali os exames, ele vai ali fazer um tratamento, o médico ele não vai fazer um tratamento sofisticado para sintomas, por exemplo, de um simples resfriado, né? Faz sentido ou não? Então, existe o que? Os tratamentos corretos. Existem a dosagem correta do remédio, existem todo um processo ali, um tratamento para cada tipo de doença, né? Para os mais sérios, sofisticados, existem todo um tratamento para isso. Para os mais simples ali, um simples resfriado, alguma coisa assim, existe esse tipo de tratamento. Então a gente vê que para cada doença existe o quê? Um determinado remédio. Para cada doença existe um determinado remédio. E eu queria falar aqui de uma doença comum entre nós, não comum de simples, mas uma doença assim muito séria, muito grave, que leva realmente à morte, né? Eu digo assim que é uma doença que existe em toda a humanidade. Toda a humanidade tem em comum essa doença. Exatamente. Todas as pessoas em todas as partes do mundo, seja daqui de onde a gente mora até o outro lado do mundo, todas as pessoas têm essa doença em comum. Todas dessas estão doentes. Eu queria falar dessa doença, que não é uma dor de cabeça. Eu quero falar dessa doença que não é ali uma cólica renal, que não é ali o Covid, que não é uma gripe, um resfriado ou um câncer, não. Essa doença se chama o quê? Pecado. É uma doença que se chama pecado. E uma coisa é certa, a humanidade está doente. Realmente, a humanidade está doente. E essa doença se chama pecado. Eu queria falar mais algo espiritual nessa noite que vai refletir sobre o nosso corpo e a nossa alma. Lá em Gênesis, a Bíblia nos fala que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Ou seja, diante de tudo isso, Deus criou o homem saudável, com muito vigor. Então todas as coisas que Deus faz é perfeita. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, com saúde, com muito vigor, cheio de vida. Mas em uma situação ali que eu acredito que todos aqui conheçam, ou se você ainda não conhece, eu quero te convidar a ler ali os primeiros capítulos da Bíblia, no livro de Gênesis, a história em que Adão e Eva pecam contra Deus e comem daquele fruto que não era para comer. Eles poderiam fazer ali todas as coisas, poderiam usufruir de tudo, menos tocar naquele fruto. O que eles fizeram? Desobedeceram a Deus. Então, por conta disso, o pecado entrou no mundo, ou seja, a humanidade se tornou doente por causa do pecado. Por causa do quê? Da desobediência a Deus. Lá em Romanos 3:23,
A Bíblia diz que todos pecaram, né? A não ser Jesus. Mas o sentido é aqui, eu quero trazer, é que todo mundo, toda a humanidade tem em comum essa doença. Por conta de Adão e Eva, nós carregamos o pecado dentro de nós. Todos pecaram. E por mais que a gente tente todos os dias, uma hora a gente vai voltar a pecar. Seja em qualquer situação da nossa vida, do dia a dia. Então a gente vê que todos pecaram. E em Romanos 6:23, a Bíblia fala qual é a recompensa, qual é o salário do pecado. Existe um preço a esse pecado. E a Bíblia fala que o salário, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a Bíblia fala que o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Então a gente sabe que uma doença no nosso corpo, que ela não seja tratada, ela pode se tornar ainda mais grave, se tornar uma outra doença mais séria. E realmente, se nós não tratarmos e cuidarmos, pode nos levar à morte, sim ou não? Pois é. E nós vemos que com Deus também é a mesma coisa. Se a humanidade não fizer o tratamento para essa doença chamado pecado, e que nós temos visto hoje, a humanidade morrendo, perecendo por falta de Jesus. Então, se nós sabemos, nós vimos aqui há um tempo atrás, aqui no culto online, que todo tratamento tem um remédio certo, né? Que todo tratamento existe ali um remédio certo para poder curar essa doença. Eu quero falar que, por mais que toda a humanidade está doente, essa doença se chama pecado, também eu quero falar que existe uma cura para a humanidade. Se todo tratamento tem um remédio certo, então quero falar aqui que essa doença chamada pecado, ela existe uma solução. Tem um remédio certo para isso. E aí eu quero te perguntar, qual é o nome desse remédio? Qual é o nome do remédio da cura para a humanidade? Qual é? Alguém sabe me dizer aí como se chama esse remédio? É um remédio universal, disponíveis em todos os lugares onde você estiver, seja daqui até o outro lado do mundo. Esse remédio ele está disponível. Você já foi numa farmácia e pediu o remédio e aí o atendente fala assim para você lá, olha, a gente não tem esse remédio. Já aconteceu com você? Você chegar ali com uma receita ou você tá ali com uma dor ali, com algum remédio, você pedir e a farmácia fala assim, esse eu não tenho. Já aconteceu comigo. Já aconteceu. Eu falo, esse não chegou ainda. Tá para chegar. Mas eu quero dizer que esse remédio que nós estamos falando aqui nessa noite, para toda a humanidade que está doente por causa do pecado, está disponível em todos os lugares. Sim, está disponível bem pertinho de você. E como se chama essa cura da humanidade? Se chama Jesus. Exatamente, é o único antídoto contra o pecado. Isso, Jesus, ele é o remédio para a humanidade, para a cura do ser humano que hoje está doente por causa do pecado. E o pecado tem levado à morte. É a recompensa do pecado. Mas o versículo que a gente leu aqui, Romanos 6:23, diz o quê? Que a recompensa do salário, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então existe um remédio e se chama Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então em Jesus nós somos sarados. Em Jesus é o remédio, né? É o único antídoto contra o pecado, contra essa doença que realmente tem afogado as pessoas, tem matado as pessoas diante de tudo isso. Sabe, eu quero até te falar, por exemplo, hoje você pode até ter um corpo saudável, sim, não ter nenhum tipo de dor, uma doença, nada,
cheio de vida, com muito vigor aí, com muita energia. Mas a pergunta nessa noite é: como está o seu coração, a sua alma? Como está o seu coração nessa noite? Como está a sua alma? Eu quero dizer que Jesus é a única solução para a humanidade doente, para o ser humano que está doente. Guarde muito bem essa receita. E Jesus, ele está disponível aqui agora neste culto, ou você que está assistindo até depois. Basta você clamar o nome dele. Basta você reconhecer que você precisa de Jesus. Reconhecer que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador. Sim, sim, e você estará perdoado dos seus pecados, seu nome estará escrito no livro da vida. Sim, e você estará em comunhão com o Pai, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o acesso que nós temos ao Pai. Ele é o único remédio para nós. Eu sei que aqui alguns já aceitaram Jesus, já têm caminhado com Jesus todos os dias. E o convite é para todos nós continuarmos nesse caminho, para você voltar a este caminho, ou para você que está aqui acompanhando a gente, é você aceitar esse caminho pela primeira vez. Porque sim, Jesus, ele é o único remédio para o nosso coração, para a nossa alma. Sabe, lá em João, um livro de João na Bíblia, conta a história de uma mulher que ela foi pegar água num poço e Jesus ali se encontra com ela, e numa conversa ali Jesus percebe que aquela mulher estava com problemas dentro dela, não externos, né, mas internos, no seu coração, na sua alma, em busca de saciar a sua sede em encontros ali. Até Jesus revela ali que não, aquela mulher não era casada ali e tal, não tinha família. Justamente essa busca da humanidade em saciar, a busca pelo prazer, o vazio que existe dentro. Realmente, só Jesus pode nos curar, né? Jesus é a solução para as nossas vidas, sabe? E o primeiro passo para a cura, eu quero te dizer que muitos vão falar: toma remédio. Só que você já viu aquela pessoa que não reconhece que ela está doente? Uau! Existem pessoas que estão doentes, mas ela não reconhece que ela precisa de um remédio. Exatamente, o primeiro passo da cura, o primeiro passo para você mudar de vida não é tomar o remédio, mas é você reconhecer que você está doente e que você precisa de Jesus. Sabe? Esse é o primeiro passo para a cura. É você reconhecer que você precisa de Jesus, que você o quê? Está doente. Sabe, existe muito aí vou dizer assim, uma frase que é que eu não preciso de Deus. Muitos entram nesse erro em pensar que sozinhos vão conseguir. E mesmo talvez com a ajuda de pessoas ou com recursos financeiros, seja de que qualquer forma, mas nós sabemos que nós precisamos de Deus em todo momento da nossa vida. Nós somos criados por Ele e nós precisamos voltar nosso coração a Ele. Amém? Essa é a palavra nessa noite, que nós precisamos de Jesus todos os dias da nossa vida. Se você já é cristão, está aqui com a gente caminhando, né? Que você tome todo dia o antídoto, o remédio chamado Jesus, tendo um relacionamento com Ele, conversando com Ele, orando, lendo a Bíblia, para que você possa realmente, através das disciplinas espirituais, o caminho mesmo, para que você possa sempre ter uma vida saudável e não ficar doente, voltar à velha criatura, às velhas práticas, não, mas cada dia mais crescer em Jesus. Amém? Eu quero orar com você nessa noite, você que está conectado, você que pode fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite nós entendemos, Senhor, a importância de um remédio para um tratamento. E também nós vimos, Senhor, que nessa noite nós, como seres humanos,
Nós precisamos de Ti todo momento da nossa vida, dessa doença chamada pecado. O único tratamento, o único remédio se chama Jesus. Por isso, nessa hora, nós reconhecemos que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos desse remédio. É o primeiro passo para a cura. O nosso coração humilde nessa noite reconhece que precisamos de Ti todos os dias da nossa vida, Pai, para que nós possamos viver uma vida plena aqui nessa terra até o dia que o Senhor Jesus vier nos buscar. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós oramos, Senhor, assim como a minha vida, nesse tratamento, Senhor, que eu estou passando, nesses dias, a cada irmão, a cada irmã que estiver conectado, Senhor, nessa hora aqui, Pai, estiver com alguma doença física, Pai, seja uma dor de cabeça, ó Pai, ou uma dor de estômago, uma dor na sua perna, Pai. Ô Senhor, nós oramos nessa hora, ó Pai, uma dor no braço, para que o Senhor cure, Senhor, a cada um, ó Pai, nessa hora. A Tua palavra diz que o Senhor já levou as nossas enfermidades, então isso não nos pertence. Nós damos uma ordem agora para essa doença, para essa dor. Saia do nosso corpo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Essa é a palavra de hoje nessa noite. Tome todo dia esse remédio chamado Jesus. Amém? Ó, terça-feiras aqui é o nosso culto online. Quinta-feira a gente tem um culto às 9 horas da manhã, às 20 horas, culto da Vitória. Sábado, 7 horas, canal Jovem na casa do Carlinhos. Me chame aí se você tiver alguma dúvida. A gente vai fazer um churrasco de hambúrguer. Preciso da sua ajuda, colaboração, R$10 por pessoa. Até quinta-feira, me dê o nome e o dinheiro, por favor. Por causa da logística, da comida e tudo mais, né? À noite também, no sábado, às 20 horas, na igreja, reunião de homens e mulheres. E domingo, 8 horas, manhã com Deus. 9 horas, reunião com todos o ensino da palavra, né? Com todos. E à noite, o culto de celebração. Amém? Às 18 horas. Aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, vai ter os dados para você que queira ofertar e dizimar na nossa igreja. Fique à vontade para fazer isso através de forma online ou levar no próximo culto, quinta-feira, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe a cada um nessa noite. Eu creio que a gente vai rompendo em fé, sendo curado e nesse tratamento, nesse remédio chamado Jesus. Beijo, um abraço para todo mundo. Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau.